Esquizofrenia. Sabe o que é? Sabe o que se precisa para ter esse diagnóstico? E sabe quais são as situações que enganam, que podem parecer ser esquizofrenia, mas não são? Tem gente que pensa que todo surto é esquizofrenia, mas vamos explicar tudo isso neste vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e em mais de 10 anos de medicina já vi muitos pacientes com um diagnóstico de esquizofrenia errado. E a história é assim: num determinado momento, alguém coloca no prontuário do paciente esquizofrenia e pá! A partir daí, segue por anos sendo tratado como se fosse. Depois, o paciente é até reavaliado por diferentes médicos, mas infelizmente é raro alguém reconsiderar um diagnóstico antigo. E na minha experiência, esse é um dos diagnósticos psiquiátricos mais errados, com consequência de medicação inadequada por anos. Então, vamos conversar sobre o que é e o que não é, começando com o que é esquizofrenia. Então, pessoal, esquizofrenia é um transtorno mental que afeta o pensamento. E a principal característica é ter psicose, que é quando o paciente tem delírio, que é acreditar em algo falso de maneira irredutível, que mesmo se apresentar fatos e provas, ele continua a acreditar. Ou ter alucinações, que é uma percepção falsa pelos órgãos dos sentidos. Ou ter uma desorganização do pensamento, que é quando o paciente fala frases ou palavras sem conexão e fica num discurso incompreensível sem conseguir ter uma comunicação efetiva. Ter um desses 3 critérios que eu falei é essencial, mas além disso, o paciente também pode ter comportamentos desorganizados, como uma agitação agressiva ou um comportamento infantil, que é agir como se fosse uma criança, ou catatônico, que é ficar rígido, incapaz de se mover, e pode ter os chamados sintomas negativos, em que é muito comum o embotamento, em que o paciente não expressa tristeza ou alegria, fica sem expressividade na face. E uma diminuição da vontade de fazer as coisas. Para ter esquizofrenia, esses sintomas precisam ser significativos, com prejuízos ao funcionamento do paciente, no trabalho, nos relacionamentos ou no autocuidado. Isso sem tratamento, porque tem pacientes que, tratando, conseguem fazer tudo de maneira normal. E isso precisa ocorrer de forma contínua por pelo menos 6 meses. Então, pessoal, tem esses critérios que são importantes, mas de maneira simplificada, se eu vou falar para um leigo como identificar a esquizofrenia da maneira mais simples, é o seguinte: é o paciente que escuta vozes, as alucinações auditivas. Na verdade, esse não é um sintoma obrigatório, mas na prática é muito difícil ter um caso de esquizofrenia que não escuta as vozes. E se tiver essas alucinações auditivas, mais o embotamento, a falta de expressividade facial, aí fica muito provável o diagnóstico de esquizofrenia. Mas claro, é importante ter uma avaliação psiquiátrica. Agora, vamos para as condições que enganam, que parecem, mas não são esquizofrenia. Importante, pessoal, esquizofrenia é permanente. Quem tem precisa ser tratado para sempre. Mas tem alguns diagnósticos que são como se fosse uma esquizofrenia temporária, que dura poucos dias ou poucos meses. Não vou dar o nome dessas condições aqui, porque a confusão é maior e mais importante com os transtornos que recorrem por anos. Transtorno dissociativo. Pessoal, esse é um dos diagnósticos mais interessantes da psiquiatria. Na antiguidade, havia o termo histeria, que foi usado por Hipócrates, o pai da medicina, para descrever uma situação peculiar a mulheres em que supostamente o sangue iria irregularmente do útero para a cabeça. No final do século XIX, foi no estudo da histeria que o famoso médico Sigmund Freud criou a psicanálise. E nesses estudos, ele entendeu que a histeria vinha de conflitos psíquicos intensos, muitas vezes com um conflito sexual envolvido, em que no subconsciente do paciente transformava esse conflito interno em um sintoma externo. E nisso poderia haver sintomas semelhantes a, por exemplo, uma lesão neurológica como um AVC, ou uma cegueira, ou uma fraqueza de um membro em que, por exemplo, havia a perda da capacidade de andar.
Nesses casos, isso seria a classificação moderna de transtorno conversivo, ou pode haver como consequência desse trauma psíquico uma ruptura da identidade, como existe nos quadros de transtorno dissociativo de personalidade, em que o paciente bruscamente muda sua personalidade. E nisso pode parecer que seria um quadro de psicose, porque muitas vezes o paciente muda radicalmente. Por exemplo, ele deixa de ser a pessoa que era, a pessoa aparentemente normal, para se comportar como se fosse uma criança, ou fica subitamente muito agressivo verbalmente ou até fisicamente. Quando tem esses casos, as pessoas identificam isso como um surto, e muitos médicos erram pensando que seria esquizofrenia. Mas tem algumas diferenças. A primeira é que esses episódios dissociativos muitas vezes são rápidos, normalmente duram poucos minutos, mas eventualmente podem durar dias ou horas. E assim como começam, também podem resolver rapidamente, sem precisar de intervenção médica. Diferente da esquizofrenia ou do transtorno bipolar, aqui a influência emocional é muito mais marcante e muitas vezes até obrigatória. Se um paciente entrar num surto após uma forte emoção, por exemplo, uma tristeza ou uma raiva, isso aumenta muito a chance de ser esse diagnóstico. E, se além dos sintomas dissociativos, como a mudança da personalidade ou lapsos de memória, tiver também sintomas conversivos, como um desmaio emocional, ou sintomas físicos, como a perda da força de um membro, ou até uma convulsão não epilética, ter esses outros achados aumenta muito a chance de ser um transtorno dissociativo. Tá gostando do vídeo? Aprendendo alguma coisa? Então deixa um like pra gente, que isso nos ajuda muito. Déficit intelectual. Pessoal, déficit intelectual, antigamente chamado de retardo mental, nem deveria ser um diagnóstico diferencial de esquizofrenia. Mas eu já perdi a conta de quantos casos eu atendi em que estava no prontuário esquizofrenia, mas era déficit intelectual. O motivo da confusão é o seguinte: quem tem uma redução da inteligência tende a ser mais agressivo. Basicamente, quando há uma limitação da capacidade de pensar, organizar o pensamento e argumentar, a pessoa se impõe pela força. E para diminuir esses episódios de agressividade, é muito comum prescrever antipsicóticos, que são os mesmos medicamentos usados para esquizofrenia. Então, tem paciente com déficit intelectual que recebeu uma prescrição apropriada, correta de um antipsicótico, usa por anos e um dia passa num médico que vê essa prescrição e pensa: se ele usa Haldol, por exemplo, então esse paciente tem esquizofrenia, e sapeca o diagnóstico e fica. Então, por isso que é importante rever e tentar confirmar se o paciente realmente tem um diagnóstico. E se ainda assim tiver dúvida entre esquizofrenia e déficit intelectual, é sempre bom tentar aos poucos reduzir a medicação para ver o mínimo que o paciente precisa. Transtorno bipolar. Pessoal, o transtorno bipolar pode confundir com esquizofrenia se tiver um episódio de mania com psicose. Na mania bipolar, o paciente fica muito acelerado, fala rapidamente, muda o que fala de um assunto para o outro, e aí, além disso, pode ter uma psicose, um discurso delirante ou desorganizado. Tem gente que fala, nessas situações, fulano não estava falando coisa com coisa. Algumas diferenças é que na mania bipolar, a pessoa está muito acelerada, com uma velocidade de fala e mudança de assunto que não são normais. Outra diferença é a mudança de humor. O paciente bipolar em mania está ou exageradamente feliz ou irritado, enquanto que na esquizofrenia pode estar com humor sereno, nem triste nem alegre. Tem várias outras diferenças entre transtorno bipolar e esquizofrenia, e eu tenho um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui abaixo no comentário fixado. Transtorno delirante. Pessoal, este aqui é o diagnóstico de quem tem um ou mais delírios e só. Não tem as outras características da esquizofrenia, nem tem um comprometimento da vida social. É, por exemplo, a pessoa que tem convicção de que recebe mensagens do além sobre o futuro, e claro, vemos que são falhas, e ainda assim o paciente acredita piamente nisso. Mas é uma pessoa com vida normal, que consegue trabalhar, e por ter a crítica preservada, muitas vezes até evita falar nisso, porque sabe que muita gente não acredita. Doença de Alzheimer. Pessoal, na doença de Alzheimer, o paciente pode ter os chamados sintomas neuropsiquiátricos, que incluem
alucinações e delírios. Os mais comuns são os delírios de perseguição ou paranoicos. Por exemplo, pensar que alguém está roubando ele, ou umas crenças do tipo: o vizinho está jogando veneno no meu quintal, ou está colocando cobras na minha cama, ou estão roubando minha escova de dente. Aqui, nós identificamos com facilidade, por ser uma situação que normalmente começa após os 60 anos, e o paciente também apresenta piora da memória. Outra questão importante é que normalmente a esquizofrenia começa próximo aos 20 anos de idade. Alguém começar esquizofrenia já idoso é algo raríssimo. Tem dúvidas sobre algum desses assuntos? Tem alguma sugestão sobre um outro tema que gostaria de ver por aqui? Então pode escrever nos comentários que nós vamos tentar responder. E se gosta desse tipo de vídeo, pode se inscrever e ativar as notificações, o sininho, para saber assim que tiver um vídeo novo. Valeu demais e até o próximo vídeo.